Fala pessoal, eu sou o Cleto, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje, dando continuidade à nossa série de plataforma 3D aqui na Godot 4.2, nós vamos fazer com que o nosso inimigo, aquele que já está animado, agora dê dano no nosso jogador e faça esse knockback bem legal que vocês estão vendo aqui na tela. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, deixar aquela meia lua e like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E também, se você puder e quiser e se não for te atrapalhar, considere nos apoiar através da chave Pix que eu vou deixar aqui na tela. Qualquer valor me ajuda demais e é graças a esse valor que a gente consegue sempre uma maior e melhor frequência aqui no canal. Dito tudo isso, vamos para o vídeo! Bem, já estamos com a Godot aberta e a primeira coisa que a gente vai fazer, vocês vão notar que a gente está com o nosso Navigation Region aqui e ele atrapalha um pouco a visualização. Mas se nós clicarmos para esconder, tudo some. A Godot, no entanto, permite que a gente vá aqui em View, em Gizmos e oculte apenas alguns gizmos específicos, que no caso é o nosso Navigation Region. Vou clicar até que o olho suma, pronto, assim fica mais limpa a nossa tela, fica melhor trabalhar. E um outro ponto importante é que nas aulas anteriores nós criamos aqui como colisão da cabeça um capsule. Pelos testes que eu fiz não ficou bem interessante, então eu modifiquei, vocês podem ver que é um box agora e eu deixei ele mais retangular, ocupando a cabeça e um pouco mais à frente. Peço que vocês façam isso também. E se você chegou direto nesse vídeo e não sabe o que é nada disso, volta um pouco, que nós temos dois vídeos já na criação desse inimigo, onde a gente criou ele primeiro, fez a navegação e depois a animação para agora chegar no ataque. Beleza? Dito tudo isso, esse disclaimer inicial, a gente precisa que haja a colisão desse objeto com o nosso player. Para fazer a colisão vai ser bem simples, na verdade. Indo aqui no BeetleBot, nosso Character Body 2D, nós vamos colocar a camada aqui no 2 para mascarar o 2 também, tá? Vamos deixar mascarando 1 porque ele vai detectar o chão também, mas essa parte aqui do 2 vai ficar especificamente para o Hurtbox do player. A gente não está focando necessariamente em camadas nessa série de vídeos, porque já teve em outros vídeos, mas futuramente eu falo um pouco mais acerca disso para a gente poder abordar, tá? Mas por hora, vamos deixar assim, mesmo sem nomear nada. Dito isso, a gente tem a configuração dele pronta. No entanto, se nós formos pensar dessa forma que aqui está, ele sempre faz a colisão, sempre está ativa. A gente vai mudar na frente para que fique ativa somente na hora do ataque, tá? Mas guardem essa informação por enquanto, vamos para a modificação do nosso player. Para o player, a primeira coisa que nós precisamos é fazer um encaixe que detecte a colisão entre o inimigo e o player. Ele já tem esse capsule aqui que detecta o chão, mas para detecção de danos, a gente vai usar a área 3D. Ela vai ser bem interessante para isso. Então vamos criar aqui um novo nó do tipo área 3D e vou renomear para Hurtbox, caixa de dano. E dentro dela, claro, precisa de uma Collision Shape 3D para que haja essa detecção. Vamos só mudar para Collision e colocar aqui também um Box Shape, assim como a gente fez com o nosso inimigo. Colocar no modo lateral com 3, levar um pouco para cima, não deixe tocar no chão, tá? Tentar um pouco mais acima que o nosso capsule para não dar problema. E vamos diminuir aqui, deixando meio retangular, de frente, apertando 1, vamos trazer para cá e deixar um pouco mais estreito, mas passando também da nossa colisão do corpo. Perfeito. E agora nós precisamos que a nossa Hurtbox esteja mascarando o 2, tá? Não precisa na colisão, mas tem que mascarar o 2, que foi justamente o que a gente colocou lá no nosso inimigo. E por fim, na aba Node, nós vamos conectar o Body Enter, que é o sinal de detecção de entrada de corpo. E para testar, ver se está tudo ok, somente dar um print, passar aqui, o inimigo nos acertou. Pronto, só para a gente testar. Salvar e testar. Vamos chegar até o nosso inimigo. Aqui está ele. Está batendo. Vamos ver lá no nosso output. Olha lá, o inimigo nos acertou. Claro, como a gente ainda não está fazendo o apagar e exibir, então ele vai ter esse probleminha de colisão, mas está batendo certinho. Daqui a pouco a gente conserta isso aqui também. Olha lá, toda vez que detecta, a gente consegue ver isso certinho. Pode ser que a colisão esteja um pouco estranha nesse sentido, justamente por conta do corpo. Então, isso é importante vocês ajustarem conforme, vamos lá, só verificar aqui no nosso inimigo, conforme o modelo de vocês, tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui. Se esse body está invadindo um pouco, não está invadindo, tá bem legal, bacana. Então, a gente pode fazer esse teste depois quando desativar, vai ficar mais interessante. Agora, vamos fazer o knockback, porque o inimigo tem que acertar o player e o player tem que ser arremessado para trás. E é um pouquinho complicado, é o que vai exigir script, então peço a atenção de vocês e que não pulem nada. Para o knockback, então, nós temos que alterar o script do nosso player. Vamos abrir aqui, aumentar para vocês. Eu vou criar aqui antes do nosso Hurtbox uma nova função chamada de knockback.
e ela vai trazer como parâmetro o impacto, tá? Que eu vou chamar de impact point, que é o ponto que vai ser a detectada a colisão, vai ser do tipo vector 3, vetor 3, e nós vamos ter também um force, que é a força de impulso com que o nosso player vai ser empurrado quando houver a detecção. Vai ser void, e vamos passar aqui o seguinte para detectar isso, que o nosso force.y, que é o eixo para cima, vai ser igual ao absoluto de force.y. Isso aqui é para garantir que o nosso player seja sempre lançado para cima, tá? Para dar aquele efeito que ele foi arremessado e jogado para cima. Se vocês não quiserem que ele vá apenas para trás, não tem nenhum problema. Mas esse efeito acho que foi bem bacana. E agora vamos passar também aqui a nosso velocity. Aqui já trabalhando x, y e os 3, mas garantindo com o force y em cima que ele vai para cima, tá? Que vai ser igual ao nosso force ponto limit, length, e aqui vai ter o valor de float. Nesse caso, pelos testes que eu fiz, ficou interessante com 15. Então, vamos colocar aqui 15.0. Poderia ser criada uma variável para isso também? Até poderia, mas a gente não vai ficar alterando isso com frequência, então esse valor já atende bem interessantemente. Agora a gente precisa chamar isso aqui em algum momento, esse knockback. Só que, além de chamar, eu preciso que o jogo saiba quando o player foi ou não acertado. Então, vamos lá em cima e vamos criar uma nova variável aqui do tipo booleana, var is knockbacked. Acho que fica interessante assim. Is knockbacked. Ou só knockbacked. Knockbacked. Só assim. Igual false. Ele não foi acertado ainda. Tá bom? Então não foi acertado. Beleza. Quando ele for acertado, a gente vai ter que travar algumas coisas. Então vamos lá. Aqui embaixo, uma vez que a gente tem essa função, eu preciso chamá-la quando houver a colisão da área com o corpo. Então, vou chamar primeiro uma variável body underline collision, que é para a gente verificar o corpo que entrou em colisão com o nosso player. E aqui a gente vai passar um resultado, sendo body.globalPosition menos o nosso global position. Para que serve isso? Para calcular a relação entre o ponto do player e o ponto do inimigo. E assim ele saber essa diferença para ser o impacto e a distância que vai lançar o nosso jogador. E isso vai ser passado justamente com o nosso var force igual menos body collision. Por que menos? Porque justamente a gente quer que haja o empurro, tá? Então ele vai empurrar sendo negativa a força. E por fim, a gente multiplica a força, assim, force, asterisco, igual, é a mesma coisa que multiplicar, 10.0, que vai ser o valor de float calculado aqui, tendo esse limite como garantia para que ele não vá diretamente. Por enquanto ele não vai subir, eu vou mostrar para vocês depois por quê. Feito isso, a gente pode chamar agora a nossa função knockback, que é a função que a gente criou lá em cima. Vai dar um erro porque ele vai pedir parâmetros, vocês estão vendo? Pede dois parâmetros. Qual parâmetro ele pede? Ele pede um impact point e um force. Nosso impact point é o body collision, certo? O ponto de impacto. E o nosso force é o force que a gente criou aqui dentro também. Perfeito. Agora, quando essa colisão acontecer, a gente vai passar que a nossa variável knockbacked é igual verdadeira. Ele foi acertado. E posteriormente criar um timer com await get tree.createTimer. Pelos testes que eu fiz com ponto 3 fica bem interessante. A gente pode colocar isso, colocar timeout e voltar o knockbacked para falso. Assim, quando ele for acertado é verdadeiro. Quando acabar o timer ele volta a ser falso. Por enquanto não vai fazer nada, mas a gente vai usar daqui a pouco essa variável. Vamos testar e ver o que acontece. Chegar até o inimigo e bum, nada acontece. Por que nada acontece? Vamos dar uma olhada no nosso código, igual eu sempre mostrar isso para vocês entenderem. A gente está chamando essa função aqui knockback, só que o problema é que a nossa velocidade está sendo calculada nesse momento através do random input. E ele verifica justamente se foi apertada alguma coisa para que a velocity seja aplicada. Só que lembra que nós criamos aquela flag, aquela variável booleana knockbacked? A gente vai verificar o seguinte, if, exclamação, knockbacked. Isso aqui é a mesma coisa que if not, ou seja, se ele não foi acertado, a gente passa isso aqui, ó. Só dê um tabzinho e já vai verificar isso aqui. E também esse método handInput tem que ser verificado com a mesma questão. If not knockbacked, se não foi acertado, tá? Se ele não teve knockback, então a gente pode controlar. Do contrário, ele vai pegar a velocity aplicada aqui dentro nessa função. Vamos testar agora, dar uma olhada? Chegar até o nosso inimigo. Vamos esperar ele nos detectar. Opa, empurrou. Mas vocês viram que estranho? Vou ficar de frente para ele de novo, ó. Ficar de frente. Quando eu fico de frente que ele me acerta, eu giro. Meio estranho isso, né? Por que isso acontece? Isso acontece porque nós estamos fazendo a rotação do nosso player neste momento aqui, dentro do Physics Process. Nós vamos remover esse bloco de código aqui, Ctrl X, tá? Vamos colocar ele aqui
dentro dessa verificação if not knockback também. Então, vai ficar assim, lembrando de dar os tabs corretos, tá? Aqui, perfeito. Dessa forma, se eu não fui acertado, aí sim eu posso fazer a rotação. Vamos testar agora e dar uma olhada? Antes, no entanto, vocês viram que ele não está empurrando o nosso jogador. Já para a gente garantir que ele vai ficar certo, depois de Force aqui eu vou passar Gravity, que é a nossa gravidade, igual menos 5. Nesse caso eu preciso passar a gravidade, por quê? Interessante vocês saberem disso, porque o nosso código está usando a gravidade para receber o Jump Velocity, tá? Se você tiver um código diferente, você vai ter que usar o Velocity.y, beleza? Interessante saber disso aqui também. Vamos testar agora, dar uma olhada como ficou. Vamos lá. Me acerte. Opa, olha só. Não girou, vou ficar de costas. Olha, e viu que ele dá um pulinho legal? Bem bacana, né? Dá um pulinho como se estivesse pulando mesmo, mas eu quero que ele tenha o efeito de fall. Depois a gente vai fazer isso aqui também. Vamos lá, ajustar esse do fall e depois a detecção com a animação. A detecção do fall é bem fácil, aqui no nosso animation, no render animation, if knockbacked, se tiver, opa, knockbacked, se ele foi acertado, a gente vai tocar, por enquanto, tá? Animação, animation, animator, aliás, animator.play. A gente passa o nosso fall com 0,3. Eu vou tentar depois, opa, aqui. Vou tentar depois lá no Blender criar animação de fall, como se ele estivesse sendo empurrado mesmo, para ficar mais interessante. Mas isso aqui já resolve. Só que vamos aproveitar e já consertar também essa questão de empurro do nosso inimigo. Para isso, aqui no nosso inimigo, nós vamos lá no nosso Animation Player. E vocês vão notar na animação Headbutt que a gente tem toda a parte do nosso modelo aqui. Só que o que eu quero animar agora é essa propriedade, como aqui no inspetor, disable da nossa colisão. Poderia ser feito direto por código? Poderia, mas vamos aproveitar o que a Godot tem aqui de potencial. Primeiro, eu vou no nosso Animation Tree, desabilitar para poder ver a animação, vai dar esse erro normal. E agora, chamando a nossa animação, a gente vai reparar o começo da animação, que é justamente aqui. Clicar no nosso Collision Head, deixar desabilitado como verdadeiro e clicar na chavezinha. Perfeito, ó, tá lá, criou. Vou avançar até o momento que ele levanta. Eu acho que vai ser aqui esse momento o ataque, ó. Vocês podem ver aí. Isso varia conforme o personagem de vocês. Vou desabilitar e criar a chave. Então agora ela está ativa nesse momento. Avança um pouco. Aqui que ele já levantou a cabeça, tá vendo? Poderia até acompanhar, mas não vou ser tão precioso nisso não. Mais um ponto. Acho que aqui já posso desabilitar. Vou clicar e criar outra chave. Legal, ó, então ele vai fazer isso. Vai ativar e desativar. Tá bom? Perfeito. Voltando ao Animation Tree. Ativamos e assim nós finalizamos essa aula. Vamos testar aqui e ver como ficou o nosso efeito final do inimigo que acerta o nosso jogador, já dá o knockback e fica bem bacana aqui no nosso jogo de plataforma 3D. E para eu saber que você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo #EnemyAttack, assim eu sei que você assistiu o vídeo até o final e isso me ajuda demais. Eu quero, como sempre, agradecer aos membros, graças a vocês esse trabalho tem sido feito e talvez, por isso eu vou pedir encarecidamente a ajuda de cada um de vocês, talvez essa série 3D fique exclusiva para membros. A gente tem tido baixa audiência nesses episódios do 3D, infelizmente, e talvez seja uma atitude que eu tenho que tomar para a gente poder conseguir um melhor resultado aqui e focar em outros projetos dentro aqui da Godot, tá bom? Mas se vocês conseguirem chegar num resultado bem legal, quem sabe bastante, pelo menos 1000, vamos tentar chegar em 1000 views nesse vídeo, vamos tentar fazer isso? Se a gente conseguir chegar nisso, dá pra continuar. Conto com a ajuda de vocês pra gente aumentar essa série aqui 3D e eu não precisar trazer ela para exclusividade dos membros, tá bom? Desde já, muito obrigado a todos que assistiram até o final, até o próximo vídeo e valeu!